Um dos maiores benefícios de ser um filho de Deus é que você não apenas pode falar com Ele sempre que quiser, mas Ele também pode falar com você. Cada pessoa que colocou sua fé em Jesus e o recebeu em sua vida tem a capacidade de ouvir Deus falar com ela. Jesus, ao falar de suas ovelhas, ou seja, pessoas que se entregaram para segui-lo, disse que ouvem sua voz quando Ele fala e o seguem. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Quando se torna um filho de Deus, você dá a Ele autoridade para dirigir o curso de sua vida. Quando decide chamar Jesus de seu Senhor e Salvador, você se torna um membro da família celestial de Deus e, portanto, recebe a vida dele em você. Uma característica interessante dessa vida de Deus é a sua capacidade de se relacionar com Ele, ou seja, de falar e ouvi-lo falar também. Embora Jesus tenha dito que assim deveria ser, poucos filhos de Deus ouvem quando Ele fala, e poucos sabem dizer quando Ele está falando e quando o que estão ouvindo não vem do Senhor. Veja, a voz de Deus é a maneira dele de comunicar a sua vontade e seus planos a seus filhos. Isso pode acontecer por diferentes métodos, mas ainda é Deus falando com você. Por exemplo, uma vez Ele falou com Moisés através de uma sarça ardente. Em outra ocasião, Ele falou com Elias em voz baixa e mansa. Uma vez Ele falou com Jesus através do que soou como um trovão. Agora, seja na forma de um trovão para todos ouvirem ou como um sussurro quase silencioso para sua alma, Deus ainda fala com seus filhos. Na verdade, Ele pode estar usando esta mensagem que você está ouvindo agora para falar com alguém. O salmista falou sobre a voz de Deus em Salmos 29, versículos 4 a 9. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. Amado, é uma bênção você poder ouvir Deus falar. Observe que Deus não fala apenas quando precisa que você faça algo. Não. Se quiser saber como a voz de Deus funciona, é só olhar como Jesus Cristo falou enquanto estava na terra. Por exemplo, Jesus deu instruções e disse às pessoas o que elas precisavam fazer em determinado momento, especialmente seus discípulos. Isso é instrução. Ele poderia dizer a eles para irem aqui ou ali, para esperar em um lugar ou em outro, para pegar isso ou rejeitar aquilo e assim por diante. Mas essa não foi a única coisa que Jesus disse aos outros. Em outras ocasiões, ele falou para ensinar seus discípulos, expondo-lhes as Escrituras em termos mais claros e fáceis do que ele compartilhava com o público. Certa vez ele falou para alertá-los, em outra ele falou para corrigi-los para que pudessem ser pessoas melhores. Em outro momento ele falou para encorajá-los, confortá-los e fortalecê-los. A Bíblia nos fala sobre cada uma dessas instâncias e como Jesus é a imagem expressa de Deus, podemos ver as diferentes maneiras pelas quais Deus fala conosco pela maneira como Jesus falou com seus discípulos. Um dos perigos que muitos de nós cristãos enfrentamos hoje em dia é o perigo de não saber como ouvir Deus ou como identificar a voz dele quando está falando conosco. Como resultado, muitos cristãos se deparam com problemas de confusão, medo e até desastre. Veja bem, quando você consistentemente ouve Deus sobre tudo em sua vida, você pode enfrentar desafios, mas nunca perderá. Não importa o que a vida jogue em você, você sempre saberá o que fazer e o que dizer. Você sempre saberá para onde ir, com quem se encontrar e como lidar com todos os problemas que surgirem em seu caminho. Lembro-me de ter lido a história de um homem que nunca perdeu $1 em negócios, embora estivesse vivo durante a Grande Depressão. De alguma forma, ele aprendeu a esperar até que Deus falasse antes de fazer qualquer investimento ou outra decisão de negócios. E seu testemunho foi o seguinte: ele nunca perdeu um centavo. Isso pode quebrar sua filosofia, mas é muito possível. Por quê? Porque a Bíblia diz assim em Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel:
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Em outra passagem, Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Estas são apenas duas das várias passagens em toda a Bíblia que provam o grande benefício de ouvir Deus falar e entender para obedecer. Por favor, entenda que assim como Deus fala conosco, o diabo também o faz. É por isso que produzimos este vídeo, para ajudar você a saber como diferenciar a voz de Deus e a voz do inimigo. Então, como saber se o que você está ouvindo é Deus falando com você ou o diabo? Primeiro, quando Deus fala, o que você ouve sempre vai concordar com o que está escrito na Bíblia. Querido cristão, Deus nunca irá contradizer sua palavra para ninguém, nem hoje, nem amanhã. Jesus disse que o céu e a terra podem passar, mas suas palavras, as palavras que temos na Bíblia, nunca passarão. Hoje, muitos de nós não valorizamos tanto o tempo gasto com a Bíblia. E por isso somos facilmente enganados por qualquer um que se diga seguidor de Jesus Cristo. Muitos falsos mestres entraram na igreja e levaram muitos cristãos para longe de Deus dessa maneira. No entanto, a maneira mais valiosa de saber que Deus está falando com você e se o que você está ouvindo se alinha com o que Ele já disse nas Escrituras. Qualquer outra coisa não é Deus, mas sim o diabo falando com você. Deus nunca pedirá que você roube, trapaceie ou machuque as pessoas, pois a Bíblia já declarou o ponto de vista de Deus sobre essas coisas. É por isso que você deve estudar a Bíblia. Quanto mais da palavra de Deus você tiver dentro do seu coração, mais fácil será para Ele falar com você e mais fácil será para você saber quando Ele está falando. Em segundo lugar, quando Deus fala, você sabe que é Ele porque o Espírito Santo vive dentro de você. A Bíblia nos diz que o único que pode nos dizer o que uma pessoa está pensando em seu coração é o Espírito dessa pessoa. Portanto, o único que pode lhe dizer o que Deus está dizendo, ou se o que você ouve é de Deus, é o Espírito Santo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, se o Espírito Santo pode lhe dizer os pensamentos de Deus, ele definitivamente lhe revelará a voz de Deus. Se o Espírito Santo não consegue se conectar com o que você ouviu, assim como está escrito na Bíblia, então você está ouvindo o diabo. Como você sabe se o Espírito Santo está se conectando ou não com o que você está ouvindo? Isso me leva ao próximo ponto. Você fica inquieto. Quando você ouve algo e isso causa inquietação em seu espírito ou coração, não é Deus falando com você. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja, quando Deus fala, mesmo que Ele esteja corrigindo ou instruindo a dar um passo ousado ou qualquer outra coisa, você sentirá paz dentro do seu coração. Além de saber pelo Espírito Santo que é Deus falando com você, não haverá pânico ou ansiedade junto com isso, pois Ele carrega consigo o poder de acalmar seus medos e curar aqueles que o ouvem. Em João capítulo 5, versículo 25, Jesus disse: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Deus já nos disse que Ele não é o autor de confusão e que suas palavras são espírito e vida para aqueles que as ouvem. Você deve fazer tudo o que puder para garantir que não perca a voz de Deus quando Ele falar com você, querido cristão. Isso lhe poupará muito tempo, energia, trabalho e problemas. Mesmo que o que Ele está dizendo seja uma coisa difícil de fazer, se realmente der ouvidos, você receberá forças para fazê-la, pois a palavra de Deus é viva. O profeta Daniel uma vez encontrou o anjo de Deus enquanto estava tão fraco a ponto de não conseguir ficar de pé. A Bíblia registra que a palavra entrou em Daniel, lhe deu força e ele se levantou. Meu amigo, é assim que a palavra de Deus é, poderosa quando Ele fala. Agora, o que você faz para ouvir a voz de Deus?
Aqui estão 4 coisas a fazer para colocá-lo em uma posição mais segura para ouvir a voz de Deus sempre que Ele falar. Primeiro, antes de compartilhar as 4, quero acreditar que o primeiro critério para ouvir Deus direcionar o curso de sua vida de forma consistente é tornar-se parte de seu rebanho por meio da fé em Jesus Cristo. Somente filhos de Deus nascidos de novo podem ter isso. Se você ainda não recebeu Jesus, sinta-se à vontade para pedir a Ele que entre em sua vida agora. E Ele fará isso com prazer e lhe dará uma nova vida assim que você se render a Ele. Uma das maneiras mais fáceis de ouvir Deus falar com você corretamente como cristão é pela oração. Não apenas falando com Deus sozinho, mas também aprendendo a sentar-se em silêncio e ouvi-lo falar. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é cultivar um estilo de vida diário de orar. Quando você ora no Espírito, a Bíblia diz que você edifica ou edifica seu homem espiritual. Quando seu espírito está edificado, você pode facilmente entender as coisas no reino espiritual, inclusive quando Deus está dizendo algo a você ou a outra pessoa. Em segundo lugar, o jejum regular é uma boa maneira de se abrir para ouvir a Deus. Você vê, nós vivemos em um mundo muito barulhento hoje. O jejum é uma ótima maneira de silenciar todo o barulho, especialmente os da sua carne, tentando distraí-lo das coisas de Deus. Quando você jejua, seu corpo pode ficar enfraquecido, mas seu espírito se torna mais sensível. O jejum é um exercício espiritual que o fortalece para explorar as coisas mais profundas de Deus. Em terceiro lugar, viva uma vida santa e obediente a tudo o que encontrar na Bíblia. Ela é a palavra escrita de Deus para nós. Não é um livro de história e não deve ser tratado como tal. Em vez disso, deve ser considerado como um livro de vida destinado a instruir, confortar e direcionar aqueles que pertencem a Deus. Escolher viver uma vida diferente de como a Bíblia diz para viver é desobediência. E uma pessoa desobediente não tem parte com Deus. Santidade em si é obediência completa à palavra de Deus. É a perfeição? Não. Pelo contrário, é tomar a decisão de sempre manter os olhos em Deus, independentemente dos erros ao seu redor. E se você falhar, a santidade significa que você reconhece que cometeu um erro e então se volta para Deus em busca de perdão e segue em frente com esse erro. Deus não guarda mágoas e nem se deleita em ver seus filhos perderem a fé. No entanto, o pecado nos mantém cada vez mais longe de Deus até que não possamos encontrar o caminho de volta. Não é de admirar que a Bíblia nos adverte para ficar longe de uma vida de pecado e desobediência. O pecado saciará sua sensibilidade espiritual e aumentará seus sentidos carnais. Então, quando Deus fala, você não vai ouvir porque outros espíritos estão gritando por toda parte. E quanto mais você os obedece, mais poder você dá a Ele sobre sua vida. Por fim, para ouvir a Deus, certifique-se de encher sua mente com a palavra de Deus o máximo possível. Fique perto dela. Tudo que você ouve ou assiste é um alinhamento para sua alma e espírito. Quanto mais conteúdo mundano e ímpio você consumir, mais sujo será o seu ser espiritual e mais forte será a sua carne. E se é um espírito sensível, você também não pode ouvir Deus ou saber quando Ele está falando. Então, para resolver isso, certifique-se de que seu espírito esteja sempre sendo alimentado com a palavra. Leia a Bíblia e outros livros espirituais cristãos. Ouça pregações ou ensinamentos de pregadores baseados na Bíblia. Ouça músicas que falam sobre Jesus, a fé, a justiça e a vida para Deus. Não músicas que glorifiquem o pecado ou o diabo. Quanto mais você fizer isso, mais você encherá seu espírito e sua mente com coisas do reino de Deus. Tanto que ficará fácil distinguir a voz de Deus da voz do diabo quando Ele falar com você. Oro para que você cresça na graça de Deus, sendo capaz de saber quando Ele está falando e que possa também responder em obediência. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você já leu essa passagem antes? O que significa aproximar-se ou chegar-se a Deus? Talvez você esteja pensando: a Bíblia já não disse que Deus está mais perto de mim do que posso imaginar?
Como então posso me aproximar de alguém que já está perto de mim? Sim, a Bíblia diz isso. Porém, para saber como se aproximar de Deus, primeiro você precisa entender o que isso significa. Você não será capaz de se aproximar de Deus se nem ao menos souber o que isso significa. Veja bem, entender o que significa se aproximar de Deus fará muito bem à sua vida cristã. Na verdade, o que é uma vida cristã senão uma caminhada íntima com Deus? Ninguém deve se alegrar mais na intimidade com Deus do que o cristão. Afinal, a Bíblia diz que agora somos um com Deus no Espírito por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Livro 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 17, diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. Surpreendentemente, este é um padrão desde o início dos tempos. Veja estes dois exemplos. Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Uma palavra comum nesses dois exemplos é o verbo andar. Esta não é uma mudança física de etapas literalmente. Em vez disso, conota entrar em sintonia com Deus. Andar com Deus significa entrar no caminho dele, comprometendo-se a entender sua pessoa, sistemas e sua obra. Muitos de nós paramos em conhecer as obras de Deus. Quando os olhos cegos se abrem, dizemos que é Deus e nos regozijamos para a sua glória. Quando você ganha um aumento no salário, você grita, glória a Deus. No entanto, Deus quer que saiamos dali. Ele quer que nos aproximemos e conheçamos seus caminhos, seu sistema de operação, pensamentos e pessoa. Isso é o que Enoque tinha com ele, e era isso que ele estava convidando Abraão a ter. Você percebe que quando Deus conheceu Abraão, o relacionamento deles foi construído em torno da promessa de um filho e prosperidade. Mas depois de diversos encontros e desenvolvimentos em seu relacionamento, Abraão cresceu acima das coisas e buscou a pessoa de Deus a ponto de estar disposto a oferecer seu filho Isaque, se isso agradasse a ele. Foi nesse ponto que Deus falou e disse: Agora sei que você me teme. Gênesis capítulo 22, versículo 12, diz: Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Mas espere, Deus não deveria saber quem teme a Ele ou não? Ele já não conhece todas as coisas? Talvez nunca saibamos a resposta completa ou perfeita para isso, mas posso dizer com intrepidez, Deus não estava falando isso porque não sabia. Ele falava porque Abraão havia provado algo que estava apenas dentro do seu coração até agora. Veja, uma coisa é ver que você ama alguém, outra coisa é demonstrar esse amor. Abraão acabara de demonstrar seu amor e temor a Deus por meio do sacrifício de Isaque. Tenho certeza de que você está começando a entender o que eu estou tentando dizer. Existem certas experiências e privilégios reservados apenas para aqueles que buscam e se aproximam de Deus. Aqueles que se sentem confortáveis com a mão de Deus nunca veem seu rosto. Salmos capítulo 103, versículo 7, diz: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E sabe o perigo aqui? As pessoas que estão muito acostumadas apenas com a obra de Deus são facilmente enganadas pela obra do diabo. Elas não sabem que o inimigo também pode fazer suas próprias cópias da obra de Deus de tal forma que, a menos que você realmente conheça Deus em espírito e verdade, você cairia nessa ideia. Não é à toa que a Bíblia diz que ele está disfarçado de anjo de luz. Jesus também alertou sobre o engano dos últimos dias e como tantas pessoas caíram nele.
Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 25, diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. O meu ponto é, aproximar-se de Deus é tão importante quanto correr sua carreira cristã sem cair no caminho e se perder novamente. Deus te ama muito, e é por isso que Ele está preparando você com essas verdades para evitar que você caia e para sustentá-lo até o fim. Certifique-se de prestar atenção nessas palavras e segui-las. Vamos olhar para trás em nosso versículo de abertura do livro de Tiago e vamos ver os versículos anteriores que conduzem a nossa escritura de abertura para nos dar uma melhor compreensão do que significa se aproximar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 8 diz: Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Observe essas palavras. Ele fala sobre o suprimento da graça de Deus para os orgulhosos. Então ele fala sobre submeter-se através dessa graça a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de ti. Termina dizendo para você se aproximar de Deus para que possa se aproximar de você. Mantenha suas mãos limpas do pecado e seu coração puro da dúvida. Como isso ajuda a entender o que significa aproximar-se de Deus? Aqui está como. Assim como Enoque, Abraão, Davi, Moisés e todos aqueles que tiveram relacionamentos maravilhosos com Deus durante sua jornada terrena, aproximar-se de Deus significa alinhar-se com Ele, não apenas para conhecê-lo mais, mas para entendê-lo, amá-lo e servi-lo com toda a sua vida. Alguém pode estar pensando, mas como alguém pode fazer isso? É mesmo possível? Sim, isso pode ser feito. E sim, é possível. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que aqueles que farão proezas nos últimos dias serão aqueles que não conhecem seu Deus. E ouça, eles não o conhecerão à distância. Eles o conhecerão através de uma caminhada íntima com Ele. Eles conhecerão sua pessoa, sistemas, preceitos, sua vontade e sua obra, porque estão mais próximos dele. Se você está lutando para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, saiba que precisa se aproximar dele. Se você se aproximar de Deus, Ele conhecerá seus desejos e facilmente os trará à tona em sua própria vida. Portanto, em vez de apenas orar, Senhor, me mostra a tua vontade, você também pode orar, Senhor, me leve para mais perto de ti. Tendo visto o que significa aproximar-se de Deus, vamos agora ver como você pode entrar em seu caminho, em sintonia com Ele, e gerar seu propósito em sua vida por meio de sua intimidade com Deus. O novo nascimento. Nunca podemos superestimar isso. Ninguém que não seja membro da família de Deus pode esperar se aproximar de Deus. Se você deseja conhecer mais a Deus e que Ele se revele a você como Ele fez aos nossos pais da fé, então deve entregar sua vida a Ele e abandonar uma vida de pecado. Não basta gostar de Deus, dos cristãos ou ir à igreja. Você deve ser salvo e renascido, recebendo sua vida em você. Ao cruzar essa linha, você garante seu lugar no céu e se posiciona para participar do que todo filho de Deus desfruta nele. Deus não criou o inferno para você. Quem lá vai, o faz por livre escolha. Não cometa esse erro hoje. O amor de Deus é um convite para a vida. Para se aproximar dele, você deve ser uma pessoa de oração. A oração é a força motriz de todo cristão. Se você fala mal com Deus, não há como ter intimidade com Ele. Um dia, depois de um momento de oração, ouvi estas palavras em meu espírito. Existe uma estreita ligação entre a oração e a consagração. Essas palavras grudaram em mim até hoje. Não consigo imaginar um cristão vivendo um estilo de vida consagrado com a graça de Deus sem uma vida ativa de oração. Aproximar-se e estar em sintonia com Deus leva tempo. É no lugar dessa oração que esse processo ocorre. Não ore apenas para pedir coisas, ore também para pedir mais de Deus. Ore para que seu coração ame e anseie mais por Ele. Se você estudar a vida de Davi, ficará surpreso com o quanto Deus significou para ele. Algo em Deus deve tê-lo tocado para fazê-lo buscar tanto a Deus. Você também pode ter esse algo. Peça a Deus para reavivar a sua vida de oração hoje, meu amigo.
Você não pode sobreviver sem ele, especialmente hoje. Outra maneira de se aproximar de Deus é desenvolver o estilo de vida de passar tempo com sua Bíblia, a palavra escrita de Deus, bem como os ensinamentos sólidos enraizados nas Escrituras por meio de literatura, mídia e pregações. A palavra de Deus é luz e vida para quem a encontra. A palavra de Deus tem o poder de mudar sua vida, mas é tão poderosa quanto o valor que você atribui a ela. Isso significa que, se você não atribuir valor, nenhum poder sairá dela, mas se fizer isso, você se torna um recipiente do seu poder. A meditação. Através da meditação cristã, você esvazia sua mente para preenchê-la com a palavra de Deus. Ouça, quanto mais você ponderar sobre a obra, palavras e pensamentos de Deus, mais sua compreensão e fé crescerão. Você não pode permanecer o mesmo em suas relações com Deus se tiver o hábito de pensar nele e nas coisas que dizem a respeito a ele todos os dias. Outra maneira de se aproximar de Deus é passar tempo com pessoas ligadas a ele. As associações influenciam as ações. Uma vez que sua vida é um produto daqueles com quem você se cerca, entre muitas outras coisas, significa que, se você se cercar de pessoas que conhecem a Deus mais que você também conhecerá mais a Deus. Imagine passar tempo com pessoas que sabem pouco ou nada sobre Deus, mas são levadas por todos os ventos. Você se tornará cada vez mais parecido com elas. Não cometa o erro de subestimar o poder dos relacionamentos em sua caminhada com Deus. Eles irão ajudá-lo ou afastá-lo. O jejum é outra maneira de se aproximar de Deus, uma maneira poderosa. Quando você jejua, enfraquece sua carne e abre seu espírito e atrai Deus para você. É por isso que uma das maneiras mais fáceis de buscar o conselho de Deus é através do jejum. Nesse momento, seu corpo está fraco e sucumbiu à sua autoridade. Você se purificou e pode ouvir Deus facilmente naquele momento. Compartilhe essas chaves poderosas com você. Por favor, não jogue elas fora. Você quer entrar no caminho de Deus? Certifique-se de que você está na fé em Cristo Jesus. Abandone sua antiga vida de pecado e entregue-se completamente para viver com Deus. Então, comece a passar tempo na palavra, em oração, jejum e com aqueles que conhecem a Deus mais que você. Com o tempo, você se encontrará andando na perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você viu o noticiário e leu os jornais. Você compreendeu o que eles dizem? Medos crescentes de guerra, doenças, pandemias e ocorrências inexplicáveis assolam o mundo diariamente. Todos nós parecemos ter uma ideia de como são os ataques espirituais em livros, documentários e filmes. Todo mundo tem uma imagem gráfica de como um ataque espiritual deve ocorrer. No entanto, essas ocorrências, na realidade, são bem diferentes e não tão dramáticas quanto os filmes e livros fazem parecer. De fato, muitas vezes as pessoas passam por ataques espirituais e não há manifestação física disso, apenas acontecimentos sorrateiros no dia a dia. No ano de 2020, o mundo inteiro foi posto de joelhos pelo vírus, e enquanto todos se voltaram para a medicina e a ciência em busca de uma explicação e solução, os sábios, como você e eu, que conhecemos as implicações dessa praga, voltaram-se para Deus. Muitas das soluções trazidas pelos homens falharam e continuam falhando, porque assim como os ignorantes de outrora, eles foram buscar a solução em seu conhecimento. Você deve entender claramente a origem de um problema para poder oferecer soluções para ele. Muitas pessoas ainda estão alheias ou negam abertamente o fato de que guerras, doenças, pandemias e o colapso da estrutura econômica global são uma representação física dos ataques lançados ao mundo pelo diabo e seus agentes. Como eu sei disso? Na jornada dos israelitas para a Terra Prometida, eles chegaram a uma cidade forte chamada Jericó. Esta cidade era murada e fortificada e indestrutível para qualquer exército. Mas eles perceberam que essa batalha estava além deles e se voltaram para Deus. A Bíblia registra no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. A batalha de Jericó foi travada no reino espiritual.
Ouça-me, filho de Deus. Qualquer ataque que tenha se representado na forma física é resultado de algo feito no reino espiritual para atingir esse aspecto de sua vida. O reino espiritual é superior ao reino físico na sequência de eventos. Assim como você ora por um resultado que não viu, da mesma forma que as guerras são travadas no reino espiritual e travadas na realidade física. Portanto, como cristãos, enquanto o resto do mundo continua procurando respostas e explicações para os desafios econômicos, de segurança, ambientais e de saúde, e as guerras que o assolam, devemos conhecer esses dois fatos. 1. Uma batalha é travada primeiro no reino espiritual. Como falamos anteriormente na história de Jericó, e como a guerra foi travada, vencida e perdida no reino espiritual, na Bíblia, os reis de Israel foram buscar o resultado das guerras com profetas e líderes espirituais antes de partirem para a guerra. Eles podiam ver o fim de uma batalha que ainda não havia sido travada. Todos os ataques ao mundo começaram primeiro no reino do Espírito. 2. As soluções e contramedidas também devem estar no reino do Espírito. É ridículo quando os homens recorrem a teorias humanas para explicar e resolver problemas e ataques espirituais. Assim, em nosso tempo atual, as vacinas estão falhando e mais doses estão sendo constantemente necessárias. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Se estamos lutando contra as forças espirituais, precisamos resistir a elas também no reino espiritual. O mundo está passando pelas implicações das coisas feitas no reino dos espíritos, e, no entanto, as pessoas estão esperando que os humanos desenvolvam soluções para problemas que não podem explicar. A passagem bíblica que acabamos de ler em Coríntios afirma claramente que nossas armas não são da carne. As soluções que o mundo precisa não virão da carne. As armas da carne falharam e haverá mais falhas às custas da humanidade se não nos levantarmos e começarmos a assumir o comando do reino espiritual. A devastação do mundo e seus sistemas continuará até que um grupo de pessoas de Deus se levante. O desafio com as pessoas do mundo é o fato de que constantemente e conscientemente ignoramos as advertências de Deus sobre esses ataques. Desde os dias da Bíblia, os últimos dias foram preditos e Deus não falou em termos mais claros sobre esses ataques. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E ao longo do livro do Apocalipse, você encontrará o relato de como seriam esses ataques. Quando você compara esses avisos, sinais e atuais ocorrências inexplicáveis, você concorda que o mundo precisa de antídotos e defesas espirituais para essas doenças e ataques que enfrenta em todo o mundo. Ouça-me, filho de Deus. O mundo está passando pela devastação que o arruinará, a não ser que um grupo de pessoas de fé decida se levantar. Concordamos que esses ataques são espirituais. Também concordamos que nossas contramedidas devem ser espirituais, mas todo esse conhecimento será desperdiçado a menos que um grupo de pessoas de fé decida se levantar e se posicionar no lugar da reconfiguração espiritual do mundo. É hora de lutar. Sim, é hora de lutar. A coisa mais assustadora da vida é o medo do desconhecido. O que você não conhece vai te assustar na maioria das vezes. A razão pela qual um quarto escuro se torna assustador é que você não sabe o que está dentro dessa escuridão. Imediatamente você procura iluminar aquela sala. Todo o seu medo se dissipará, até que você decida usar a única arma disponível nessa batalha com a escuridão e seus medos. Você continuará a ter medo do escuro. Se não acender a luz, você perderá a batalha contra a escuridão e sairá correndo do quarto com medo. Você vence a escuridão através da luz. A resistência contra os ataques do mundo só será possível com uma ofensiva agressiva de luz. A escuridão está sobre a face da terra e a luz é necessária. Ouça-me, filho de Deus. Esta geração não é peculiar para ataques. Não somos os primeiros habitantes da terra e não somos os primeiros a sofrer tantos ataques. Mas uma coisa que é peculiar a cada vez que o mundo enfrenta essas trevas e ataques é que as pessoas se levantaram e lutaram nos reinos espirituais
e muitos avivamentos nasceram das premissas de tais levantes. O que precisamos fazer ao nos levantarmos contra essas forças? Apenas um exército medíocre entra em uma batalha sem estratégias. Existem diretrizes para o nascimento do avivamento. Uma delas é que devemos ser humildes e nos voltarmos para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humildade para voltar a Deus como uma geração e dizer: já causamos danos suficientes por conta própria, nos ajude, é necessária para erguermos o estandarte de Deus contra os inimigos. O mundo continuará enfrentando essas batalhas até que percebamos nossas inadequações e nossa necessidade coletiva de Deus. Os filhos de Israel foram muito ajudados por Deus em sua jornada para a Terra Prometida. Mas em algum momento dessa jornada, eles perderam o foco em Deus e seguiram outros deuses. A Bíblia registra como Deus se afastou deles e Israel foi devastado por guerras, saqueado e destruído. Devemos nos livrar de todo o nosso conhecimento e armadura humana. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A humanidade deve colocar-se sob o governo de Deus e perceber que em nós mesmos não sabemos nada e por nós mesmos não somos nada. Os braços da carne falharão continuamente até chegarmos à aceitação de que precisamos de Deus para lutar por nós. Estamos falhando em proteger o mundo porque nos recusamos a abrir mão de nosso entendimento e insistimos em travar batalhas espirituais com táticas físicas. A Bíblia fala sobre contender com o inimigo à porta. Contendas têm a ver com luta. Em uma luta pelo controle, não podemos permanecer na defesa. Devemos nos levantar e começar a lutar. Sabemos o que é preciso, sabemos quem é preciso, sabemos quem está por trás dessa devastação incessante dos sistemas do mundo. E Deus nos garantiu seu apoio inabalável em face das batalhas somente se nos colocarmos sob o domínio de sua vontade. A jornada para o domínio espiritual do mundo deve ser travada com proatividade. Chega de viver na defensiva e de sofrer baixas. É hora de começar a lutar contra os inimigos. Ouça-me, ao longo dos anos, o diabo trabalhou muito e com o tempo devastou a terra e reivindicou territórios. Devemos começar a lutar para recuperar esses territórios que ele reivindicou. Você já considerou o que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 9, versículo 14? Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Este chamado para o reavivamento e para levar a luta ao campo do inimigo está chegando no momento em que o mundo mais precisa. Lute com as armas da fé, mas fé com inteligência. A Bíblia é como um banco do poder de Deus. Quando você declara a palavra sobre sua vida, você está declarando o poder de Deus sobre você. A Bíblia nos fala sobre a natureza da palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, e não apenas isso, ela é ativa. Muitas vezes cometemos o erro de limitar a palavra de Deus apenas aos textos da Bíblia, mas isso não está certo. Veja, o mistério da Bíblia é que ela é a expressão da palavra de Deus na forma escrita. Ou seja, os humanos que encontraram a palavra de Deus foram inspirados e capacitados pelo Espírito Santo para escrever essa palavra. Quando essas inspiradas escrituras foram reunidas,
tivemos a Bíblia como temos hoje. Os antigos não tinham sequer um livro, como agora temos. Sendo assim, como eles chamavam a Bíblia? O que você acha que eles chamavam de Palavra de Deus? Em seu próprio tempo, eles também escreveram textos com sucesso que eles chamavam de pergaminhos, nos quais continham palavras capturadas, expressões de Deus e testemunhos de sua obra no passado. No entanto, o livro de João nos diz que a palavra de Deus é uma força vital que ilumina quem a recebe. A luz da palavra é tão poderosa que nenhuma escuridão pode vencê-la. Em João 1, capítulo de 1 a 5 diz: No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João nos disse que a palavra de Deus foi expressa em forma humana, habitou entre os humanos e deu sua vida por eles. Quem a recebeu foi salvo e capacitado para a vida. João capítulo 1, versículos 10 a 14 diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como ao do unigênito do Pai. Todos nós sabemos a quem essas declarações se referem: Jesus. Embora não vamos falar muito sobre isso, Jesus é a expressão manifesta da palavra de Deus, o Logos vivo de Deus. Tudo que Deus criou foi gerado por meio de seu poder. Cada vez que Deus fala, o poder em sua palavra, Jesus, as traz à existência. Veja, cada vez que você lê a palavra de Deus, você está reconhecendo sua existência. Cada vez que você crê, está reconhecendo seu poder. E cada vez que você declara a palavra de Deus sobre qualquer coisa, você libera esse poder para trabalhar em seu favor. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, verá muitos. Então disse Deus. Então disse a Deus. Tudo o que ele falou se manifestou porque cada palavra que sai da boca de Deus é acompanhada pelo próprio poder dele. Você sabia que através das Escrituras e ao longo da história, sempre que Deus quer fazer qualquer coisa, como lutar por seu povo e derrotar seus inimigos, curar os enfermos, guiar alguém, libertar ou fazer qualquer coisa por eles, ele simplesmente fala sobre a situação ou a pessoa e a solução se manifesta. Tudo responde à palavra de Deus. Salmos 107, versículos 19 e 20 diz: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mesmo enquanto Jesus andava na terra, quando queria ressuscitar os mortos ou realizar qualquer milagre, ele nunca o fazia silenciosamente. Mesmo que fosse necessária uma ação, Jesus ainda falava algo sobre a situação. Jesus citou versículos de textos escritos, bem como de palavras que Deus o capacitou a falar. Como exemplo, ele citou Isaías uma vez e em outra ocasião também citou os Salmos. E quando ele expulsava demônios, ele os ordenava com base na autoridade do Deus Todo-Poderoso. Cada palavra falada sobre os mortos ou sobre qualquer outra circunstância desfavorável era a palavra de Deus. Não porque foi escrita, mas porque também foi inspirada e apoiada por Deus. No túmulo de Lázaro, ele falou de acordo com a autoridade de Deus e Lázaro voltou à vida. Quando ministrou sobre a filha morta de Jairo, o chefe da sinagoga, ele falou da mesma forma quando segurava sua mão e ela voltou à vida. Durante a tempestade, ele falou sobre o mar e ele se acalmou. Lembre-se de que eu disse que a palavra de Deus está além do texto escrito e inclui o que seu espírito inspira, o que pode incluir o texto escrito. Veja, como você sabe que uma palavra é de Deus? É simples. A palavra concordará com o que já está escrito. Não vai contradizer o que está na Bíblia.
Por exemplo, uma palavra de Deus não lhe dirá para se vingar de ninguém. Ora, porque a Bíblia já disse que toda vingança pertence a Deus. Uma palavra de Deus não vai te dizer para ter um caso fora do casamento, porque a Bíblia já disse que o adultério é pecado. Uma palavra de Deus não lhe dirá para falsificar documentos em sua organização, porque Deus já falou contra isso na Bíblia. A palavra não lhe dirá que você conseguirá roubar os outros, porque a Bíblia expressa a ira e o julgamento de Deus sobre ladrões e assaltantes. E essa lista pode continuar. Portanto, a palavra de Deus é tanto o que está escrito quanto o que o Espírito Santo inspira em nós, o que também concorda com o que está escrito na Bíblia. Por que é tão importante e poderoso declarar a palavra de Deus? 2 razões. Primeiro, a palavra de Deus é poderosa. Acredito que até agora ajudei você a perceber esse fato, então não vamos falar muito sobre isso agora. Em segundo lugar, sua boca é uma arma poderosa. Qualquer declaração que saia de sua boca tem o poder de projetar sua vida e suas experiências. O poder em sua boca é o poder de aprovar ou desaprovar as coisas em sua vida. Tudo que você pronuncia com a boca obtém permissão para ocorrer em sua vida. E tudo que você rejeita com a boca perde o poder sobre sua vida. É por isso que dizemos amém quando oramos. Confirmamos nossa concordância com cada palavra dita nas orações. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esta não é a única parte das Escrituras onde ouvimos tal afirmação. Nos Salmos também ouvimos o poder de nossas palavras e como ter cuidado ao usá-las. Salmos 34, versículos 12 e 13 diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Preste atenção nestas palavras. Se você ama a vida e deseja ver dias bons, guarde sua boca do mal. Por quê? Porque, conforme vimos em Provérbios, do fruto da boca o coração se farta. Portanto, quando você falar sobre a morte, verá apenas a morte em torno de sua vida. Quando você falar derrota, você terá apenas derrota. Mas quando você declara vida, você verá a vida. Quando você declarar paz, você a verá. E quando você falar sobre justiça, você também a experimentará em sua vida. O mundo sabe disso, mas infelizmente a maioria dos cristãos não. Hoje em dia você pode ouvir alguns crentes falando e até se pergunta se esse indivíduo entende o poder de suas palavras. O diabo está constantemente trazendo novos vocabulários para o mundo e às vezes, porque nos deixamos levar por tendências aqui e ali, não sabemos que essas palavras são sementes. Em pouco tempo você se verá falando como o mundo também, então se perguntará de onde vêm todos os aspectos negativos de sua vida. O diabo quer que você diga que está falido quando deveria dizer que o Senhor é o seu provedor. O diabo quer que você diga que ninguém te ama quando você deveria declarar o amor de Deus. O diabo quer que você se considere um fracassado quando deveria dizer que é um vencedor. O diabo quer que você diga que é um viciado e um escravo do pecado quando pode dizer que é o redimido do Senhor e o pecado não terá domínio sobre você. Joel capítulo 3, versículo 10 diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. E Isaías fala daqueles que vivem em Sião, isto é, os filhos de Deus que estão em Cristo. Isaías 33, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Para cada palavra que Satanás coloca em seu coração e para cada situação que ocorre ao seu redor, há uma palavra para isso. Lembre-se de que você tem um poder potente em sua boca, então imagine quando você colocar nela a palavra poderosa de Deus. O que você acha que teria acontecido? Isso mesmo. Cada vez que você fala a palavra de Deus sobre sua vida, o poder em sua boca se combina com o poder da palavra de Deus para trazer resultados para a sua vida e sua situação. Você está passando por um momento difícil? Descubra o que a palavra de Deus diz sobre essa situação e em seguida declare isso sobre sua vida. Você está crendo em Deus por um milagre em sua vida ou em sua família, escola, finanças ou negócios?
Receba a palavra de Deus que diz algo sobre isso. O mistério da palavra pode não mencionar especificamente o problema com o qual você está lidando. No entanto, pode dizer algo relacionado a isso. Se você puder, declare isso sobre sua vida com fé continuamente, e você estará declarando a palavra de Deus sobre sua vida. Declare a palavra de Deus sobre sua família, sobre seu casamento, sobre a morte, sobre doenças e enfermidades, sobre seu chefe e trabalho. Diga que tudo funciona a seu favor. Declare que o que está morto ganhará vida. Fale que o que está morrendo e perdido será restaurado. Continue declarando isso e não pare. Quando você deve declarar a palavra de Deus sobre sua vida? Todos os dias e todas as chances que você tiver. Quando você acorda de manhã, quando você está fazendo suas coisas, quando você está bem e quando você está mal. Quando você tem um emprego e quando você está desempregado. Quando você está saudável e quando está doente. Nunca pare de declarar a palavra de Deus sobre você. Esta é a outra razão para desenvolver um forte estilo de vida, de estudo e meditação como um filho de Deus. Quanto mais tempo você passa estudando a Bíblia, meditando e orando, mais você absorve a palavra de Deus em seu espírito. E quando você fala a palavra de Deus com fé, seu poder responderá por você. Não deixe nada manter sua boca fechada. Não desanime porque você falou sobre uma situação e aparentemente nada aconteceu. A palavra é como uma semente. Dê tempo e alimente com a sua fé. Continue crendo. Certifique-se de que suas ações não estão contradizendo as palavras que você está falando. Enquanto isso, espere em Deus e você verá os resultados. Isso é o que acontece quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida.